Fala, meu povo do segmento óptico, estamos aqui para mais um quadro do nosso Fenótica Podcast. E agora, nesse momento, eu estou com a grata satisfação de poder entrevistar um ex-aluno meu, né? Aliás, uma das mentes mais brilhantes que eu pude ter em sala de aula. Não é a primeira vez que eu digo isso para ele, tá? É o meu amigo Heleno Cruz. Tudo bom, Heleno? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você tá? Satisfação enorme aqui hoje. Satisfação é toda minha, meu irmão. Você sabe que desde quando eu lhe conheci, eu nunca escondi isso de você. Sim. Eu sou seu fã, né? Admiro muito sempre admirei muito a sua força de vontade e o seu potencial intelectual. Meu querido, me diga uma coisa, você é da onde? Cara, eu sou, na verdade, eu sou filho de Crateús, né? Mas hoje eu já tenho 19 anos que eu moro numa cidade chamada Quiterianópolis, que é ali 90 quilômetros de Crateús, a região dos Inhamuns, né? É onde a gente reside lá e onde a gente atua, tanto no segmento óptico como na optometria, né, hoje. Entendeu? Certo. E como é que você entrou nesse mundo aí? Você começou por onde? Pela optometria, pela ótica? Como é que você entrou aí no mundo óptico? Rapaz, o mundo óptico, para mim, é um verdadeiro best-seller, entendeu? Se for escrever, dá um best-seller, porque eu estou no segmento óptico há 36 anos. Sério? Né? Eu comecei no segmento óptico com 15 anos de idade. Né? Aonde? Em Crateús, numa ótica lá em Crateús, inclusive, a ótica da época, o dono da ótica na época, ele também é optometrista, entendeu? Uhum. É um dos primeiros, do dinossauro, que, né, a turma chama, né? É o Francis da Chaga, que é o Chaguinha, que o pessoal chama, que é o baixinho de Crateús, entendeu? Certo. O Chaguinha é um dos fenômenos da optometria, né? Que está há muito tempo. Então a gente começou lá atrás, ele tinha a ótica dele lá em Crateús. Você trabalhava de quê lá? E aí eu iniciei como auxiliar em laboratório, auxiliar técnico na sulfassagem de lente. Mas não tinha curso de técnico em ótica? Não, na época não. Na época, o que a Josec, na época era a Josec, sim, né? O que a Josec fazia era um teste prático de 100 questões com os profissionais da época, né? Uhum. E que, na época, a gente recebia um título de ótico prático. Ótico prático em sulfaçagem de lente, ótico prático em montagem de óculos, né? Então, assim, eu sou, apesar da minha idade, mas eu tive contato com, literalmente, os antigão, né? Sim. Né? Tive antigão, eu tive... A safra boa do ramo doido, né? Eu sou do tempo da Ceprol, sou do tempo da Motical, entendeu? Eu sou do tempo da Central, que era a Central de Produção aqui em Fortaleza. Entendeu? E naquela época só existia a lente de cristal. Então eu comecei lá na sulfaçagem da lente de cristal e tudo mais, né? E tive a felicidade de, aos 18 anos, me tornar gerente de laboratório. E fui trabalhar para gerenciar laboratório com produção de lentes. E fui agraciado em vir para Fortaleza. Eu cheguei a trabalhar na indústria aqui em Fortaleza, entendeu? Né? Nesse período de 18 para 20 anos, entendeu? Foi um desafio, assim, gigante. Porque, assim, eu era um menino muito novo, né? 18 para 20 anos eu era literalmente um... Sim, né? E, assim, eu estava assumindo um risco, assumindo uma responsabilidade grande de cuidar de uma produção de lentes de uma empresa que tinha na época, era uma fábrica que tinha aqui na Rogaciano Leite, que era a IOB, que era a Indústria Óptica Brasileira, né, que produzia armações. E o proprietário achou por bem colocar um laboratório que produzisse lentes. E eu era responsável pelo setor de produção de lentes. Então, isso foi um desafio gigante, né? E aí, tempos depois que eu saí dessa empresa, me caiu, assim, também, eu atribuo sempre a uma grande felicidade, entendeu? Eu sou adepto de um ditado, professor, que não tem um mal que não traga um bem. Sim. Né? Então, como foi que com 15 anos eu entrei no segmento óptico? Né? Tô louco para saber. Eu tive a infelicidade de quebrar o óculos da minha mãe. Meu Deus. Né? E aí eu fui na ótica para consertar esse óculos e aí estou até hoje. Rapaz, né? Cheguei na ótica, o pessoal estava precisando de alguém para trabalhar e eu ingressei no ramo óptico. Enfim, fui gerente de laboratório, vim para a indústria em Fortaleza. Quando eu saí, eu fui a parceiro em São Paulo, em 96. E em 96 eu tive a felicidade de conhecer a primeira ótica fundada no Brasil. Né? Sério? Era uma empresa de descendência de franceses, que se chama Casa Fretin. Hoje em dia essa empresa não existe mais, né?
A quinta geração, que já eram os gestores da empresa, eles acharam por bem fechar a empresa. Sim. Né? Mas era uma ótica que foi fundada em 1895. Não tinha nem energia elétrica em São Paulo na época, aqui no Brasil. 1895, é a data de fundação dela. Se você dá um Google lá, o Google vai estar lá. Casa Freitin, fundada por Luiz Freitin. Na verdade, a pronúncia seria Fretin, porque é francês, né? Seria Louis Fretin, o fundador. Mas aí no Brasil o pessoal começaram a falar Freitin, Freitin, e ficou Casa Freitin. E aí lá foi onde eu entrei na parte do balcão. Que até então a ótica, como é que eu fazia? Eu era da passagem, eu era da montagem. Mas peraí, você foi passear em São Paulo. Em São Paulo. Aí lá você teve a oportunidade de conhecer a Casa Fretin, né? Freitin. Ou Fretin, como é a pronúncia. Certo. E eles estavam precisando de alguém para vendas. Certo. Né? E aí eu me candidatei ao cargo de vendedor na Casa Fretin. Não, mas a gente quer um vendedor com experiência e tudo. Eu digo, mas eu domino a passagem, o processo de montagem de óculos. Então é melhor você contratar alguém que entenda de lente de óculos do que você contratar um vendedor de carro, por exemplo, que não vai entender. Pode ser o melhor vendedor do mundo. Mas tu foi passear lá de férias ou tu tinha sido demitido? Eu tinha sido demitido e fui bater perna, né? Entendi. Eu conheci São Paulo e fui lá dar uma volta. E aí nessa brincadeira, consegui trabalho nessa empresa. E foi onde eu passei a atuar no balcão da ótica. Certo. Porque de 89 até 96 eu só trabalhava laboratório. Certo. Então, em 96 eu fui apresentado ao balcão da ótica. Né? E aí, de 96 para cá, eu passei a atuar no balcão, na passagem, na montagem e por aí foi. Né? Não deu muito certo o negócio em São Paulo. Né? Porque eu precisava levar a família para São Paulo, porque eu já tinha esposa, tinha filhos, entendeu? Inclusive minha esposa, cadê? Saiu. Inclusive, aí a gente não conseguia ir para São Paulo, não conseguia levar a família para lá, né? E eu acabei que retornei de volta para o Ceará. Certo. Quando eu retornei para o Ceará, eu fui trabalhar de novo na primeira ótica que eu tinha iniciado no ramo, em 89, que é a ótica retina lá do Francisco, né? Da Chaga, que é o Chaguinha. Fui lá, voltei a trabalhar com eles, trabalhamos mais um outro período junto, saí, montei um negócio próprio, quebrei. Estou dizendo que vai dar um best-seller essa história. Quebrei, que apartei. Entendeu? A minha história de quando eu montei a minha ótica, primeiro eu arrendei um laboratório, prestei serviço para várias óticas e montei uma ótica. E nessa ida de montar a ótica, eu literalmente quebrei. Certo. Uma história assim bem... É para um outro momento a história. Tá, né? bom. Né? Porque a história, se eu contar, você chora. Então entendeu? Não quero chorar, não. Pois é. Então, assim, mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu passar por esse perrengue na vida, conseguiu se recuperar. Fui prestar serviço naquilo que eu dominava, né? Que era a parte de confecção e montagem de lente para uma outra empresa. Né? Foi onde eu fui morar em Quiterianópolis. Né? A partir daí eu saí do meu Crateús, fui morar em Quiterianópolis, fui lá, atuei nessa empresa durante mais 12 anos da minha vida, certo? E aí nesses 12 anos eu achei por bem sair e montar de novo o negócio próprio. Que ano? Montar de novo a ótica, isso em 2014. Já em 2014? 2014, né? Nós estamos em 2026, nós já estamos aí com 12 anos, né? Sim. E aí, o que acontece? Nessa história da ótica, o que eu sempre me questionava, né? O que eu me questionava? Rapaz, quer dizer que a ótica é só isso? É só vender o óculos, fazer o óculos, botar no rosto do paciente e mandar o paciente ir embora? Quer dizer que o olho se resume nisso? Pois um óculos, se enxergou bem, se não enxergou bem também, entendeu? E manda isso embora. E eu comecei a levantar questionamentos. E os profissionais que atendiam na época pra gente, eu perguntava, doutor, é só isso? Não tem outra coisa que a gente possa fazer com o paciente? Por que é que o paciente cega, por exemplo? Não tem um meio da gente reverter esse negócio da cegueira? Né? Volto para minha mãe. A minha mãe teve glaucoma. Certo. Né? E com a história do glaucoma, foi que eu descobri que isso poderia ser evitado. Se fosse diagnosticado precocemente. Tudo bem. Né? Então eu fui buscar como é que a gente faria para poder diagnosticar isso previamente, para evitar de mais pessoas perderem a visão, porque a minha mãe só tem 30% de visão de um olho. O outro a gente conseguiu atuar rápido
E aí hoje ela é cirurgiada de catarata, vai fazer 90 anos agora, dia 26. Maravilha. Agora, né, coisa desse boa. mês, o aniversário dela tá marcado pra gente ir lá, tá reunindo toda a família lá, entendeu? Que legal. E aí eu disse, peraí, se a minha mãe Tá certo, perdeu vamos a aguardar. visão de um olho por conta do glaucoma, então se eu sou filho eu posso ter glaucoma. Isso. Se nós temos mais outros irmãos, eles podem ter glaucoma. E como é que a gente faz para identificar isso antes de que ocorra? Para tratar isso? Quem é o profissional que vai cuidar disso? Como é que a gente identifica? Né? Nesse inteirinho, eu disse, espera aí, mas tem a optometria. Já que outros profissionais não querem ter o devido cuidado, então tem a optometria. Né? E aí, a primeiro momento, eu pensei em, sei lá, pegar alguém da família, arrumar alguém, bom, vai fazer a optometria e vem atender para mim, né? E aí, sentando um dia com a minha esposa disse, do jeito que você é criterioso com as coisas, não adianta você botar alguém. Você vai ter É melhor que você ir você, entendeu? Eu disse, rapaz, eu estou há mais de 20 anos fora da sala de aula. Né? E esse questionamento, inclusive, eu acho que o professor lembra que eu falei em sala de aula e falei para outros professores, rapaz, ó, eu estou engateando. Porque mais de 20 anos fora da sala de aula, você vem por meio de uma galera, todo mundo jovem, né? E aí a gente ficava meio que perdido, era um aprendizado novamente. Mas como era algo que eu amo de fato, que a ótica eu amo, né, a questão da optometria hoje, entendeu? Eu disse, não, tem que desenrolar esse negócio, né? E aí toquei para frente, né? E graças a Deus ingressei na optometria, né? A gente inicialmente fez o curso técnico, entendeu? Pela Rácio, depois a gente fez o superior, também pela Rácio, né? E agora a gente está concluindo agora, só falta apresentar o TCC por mais uma outra instituição, né? E aí, graças a Deus, pronto, a gente está aí atuando na optometria, né? Fazendo o que a gente gosta de fazer, todo santo dia, né? E procurando o máximo fazer com que não aconteça algo que aconteceu com minha mãe no passado, de ser acometido por glaucoma, entendeu? Sendo que era algo que poderia ter sido diagnosticado a tempo e ter sido tratado. Né? Ela poderia estar com a visão dos dois olhos hoje, né? Se isso tivesse sido, acredito eu, né? Acredito assim piamente que se a gente tivesse diagnosticado antes, teria tido um desfecho melhor, digamos assim, né? Então esse é o porquê que eu procurei fazer a optometria, porque eu acredito que a optometria não é só vender óculos, não é só, né? É tanto que muitos colegas a optometria não é vender óculos, não é vender óculos, exatamente. É tanto que muitos colegas que ingressaram na minha turma na optometria desistiram por conta de uma conversa que eu tive com eles na sala de aula. Qual? Né? Qual foi a conversa? Eu disse para eles, olha, se vocês estão aqui para fazer optometria, para vender óculos, desistem enquanto é tempo. Não só gastar dinheiro. Vou só gastar o dinheiro, entendeu? Né? Vou só gastar dinheiro. Eu disse, se eu tivesse aqui para vender óculos, eu estaria, era fazendo o quê? Fazer curso de treinamento, treinando minha equipe, criando mecanismo para vender óculos. Eu não estaria querendo estudar uma particularidade da visão. Eu penso dessa forma. Né? Então, assim, hoje, algumas colegas que me ouviram, hoje em dia elas estão lá felizes e contentes com a ótica delas. E todo santo dia elas me mandam mensagem aqui, dia sim, dia não, uma vez na semana, me mandam mensagem aqui, muitas vezes para tirar dúvida a respeito de óculos, a respeito de refração, a respeito de alguma coisa. Aí a gente tá sempre aí, né? Então, assim, eu até brinco com a turma, eu digo, rapaz, quem não conhece o Heleno já ouviu falar e tem vontade de conhecer, entendeu? Né? Eu tive essa sorte. E assim, porque quando, professor Roberto, aquilo que está ao meu dispor, se você chegar do meu lado, encostar perto de mim e me perguntar qualquer coisa que seja relacionada à ótica e à optometria, eu vou estar disposto a ensinar. Os demais colegas que estão comigo, que já estudaram comigo, ou demais colegas que me buscam, ou muitos colegas que eu encontrei na Fenótica hoje aqui, entendeu? Né? Que há tempos a gente não se encontrava, né? Eles são testemunha real que eu gosto de passar isso. É algo natural meu, querer fazer com que o colega também saiba de algo que eu conheço, né? Algo que eu domino. Eu não sou aquele profissional que quer guardar algo só para si. Eu acho que isso tem que ser passado, isso tem que ser propagado, entendeu? Né? Porque cada vez que você propaga o conhecimento, você aprende mais, né? Sim. E você vai deixar discípulos, né? Você vai deixar pessoas que vão fazer, né?
Então, o que acontece? Isso não se trata, do ensino não se trata algo, digamos, sei lá, do financeiro. Isso não se trata de financeiro. Sim. Isso algo, se trata de você passar algo que você gosta, né? E de humanidade, entendeu? Uma questão de humanidade. Né? É de cuidado com a saúde pública. Então, quando eu estou lá no atendimento hoje optométrico, eu estou no consultório, que eu estou atendendo o paciente, né, eu gosto de deixar algo bem claro para o meu paciente. Eu disse, eu gosto de lhe atender pensando da seguinte maneira: e se a senhora fosse minha mãe? Oh, que lindo, cara. Né? E se você, uma criança que eu estou atendendo lá, uma criança de 5, 6 anos de idade, e se fosse meu filho? Né? Então era isso, eu acho que é isso que a optometria traz de bonito, traz de belo. É isso que eu acho que a optometria teria que passar de geração em geração. Né? Se todos pensassem dessa maneira, se todos agissem dessa maneira, e esquecessem essa coisa de, sei lá, eu vou fazer optometria porque eu quero vender, eu vou fazer não sei o quê, entendeu? E não é desse jeito que funciona. Né? Então é assim que eu penso, é assim que eu acho que a optometria tem que ser. Eu acho que isso tem que ser passado aí de geração em geração, né? Compreendo. E eu acho que, de maneira geral, a gente tem que ser mais humano em todas as questões que nos envolvem, entendeu? Concordo com você. Concordo. Bonita história, Leandro. Te conheço há um bom tempo, né? Mas não tinha tido a oportunidade de ouvir isso de você. Muito bonito. Agora, aqui a Fenótica, quanto tempo você passeia aqui? Qual é a primeira, segunda, terceira edição que você vem visitar? Cara, a Fenótica, eu tive a oportunidade de conhecer um evento da Feira de Indústria Ótica, salvo engano agora, se não me falha a memória, em 93 teve um evento aqui em Fortaleza da indústria ótica. Né? Eu não me recordo se o nome já era Fenótica, eu não me recordo, né? Se era Fenótica, mas se eu não me engano foi em 93, e foi na época que eu trabalhava na indústria ótica aqui em Fortaleza, e eu vim aqui para Fortaleza para a indústria, e aqui eu acabei que vindo participar de um evento dessa natureza, né, a convite da empresa que eu trabalhava, né, mas os outros anos da agora, que a Fenótica, que essa é a 22ª edição, eu acho que eu devo ter vindo, com essa eu ter vindo umas 8 vezes, 9 vezes mais ou menos. Mas quando você começou a frequentar a Fenótica, você era apenas dono de ótica ou você já era optometrista? Não, eu era apenas dono de ótica. E como era que você via a importância de uma feira como essa para a tua ótica? A importância hoje, principalmente para a minha ótica, inclusive hoje eu estou com grande parte da nossa equipe aqui, né? Equipe dos profissionais da minha ótica. Né? Você só tem uma? Não, são 5 lojas. São 5 lojas. E aí você está trazendo... Os gerentes, as vendedoras, estão todas aqui. Inclusive estão aqui se acabando de ligar, tentando me localizar, entendeu? Vai já! Entendeu? Tá. Mas aí assim, a gente vem todo ano para cá, dessas 22ª edição, eu acho que eu devo ter vindo realmente eu não lembro se passou de 10 vezes, entendeu? Das que eu vim, nesses 20 e poucos anos, entendeu? Mas nos últimos anos eu estou vindo com mais frequência, né? Primeiro por conta da optometria em si, que a gente acaba vindo, querendo ver colegas, querendo ver equipamentos, né? Sim. E isso é de grande importância. Agora, para a ótica em si, não resta dúvida que as novidades que tem, os lançamentos que tem, isso vai influenciar muito na questão do mercado. E a gente precisa estar antenado, né? Agora você falou um negócio interessante. Você trouxe boa parte da sua equipe para conhecer a Fenótica, né? Sim. O que foi que eu sempre achei você um ponto fora da curva, né? No que diz respeito à inteligência. O que foi que você percebeu assim, rapaz, eu preciso levar a minha equipe? É só para gratificar pelos serviços que eles prestam a você? Ou realmente tem alguma outra importância trazer? Porque tem gente aí que vai estar aqui ano que vem. Sim. E às vezes tem na dúvida, rapaz, será que compensa eu levar meus vendedores, meus gerentes, né? Como é que você enxerga isso? A importância de trazer seus colaboradores para participar da feira?
Pronto. Qual é a minha visão? Entendeu? Quem está, de fato, no ombro a ombro, no cara a cara com o nosso cliente, são as gerentes e são as vendedoras. Certo? Então, mais do que elas sabem o que é que o público pede, o que é que o público quer, o que é que o público busca, né? Se tratando de produto, sei lá, de armação, de óculos solar, de lente de contato. Elas é quem realmente sabe do que é que se trata. Necessidade, né? A necessidade do usuário do óculos, elas é quem sabe, né? Então, assim, hoje as minhas gerentes, entendeu? Elas têm a autonomia de escolher o produto para vender na loja, entendeu? Hoje em dia, a grande maioria delas, quem faz o nosso pedido de mercadoria, né? Elas têm essa autonomia de fazer isso, né? De acompanhar, de tudo, porque 5 lojas e eu fazendo a optometria e eu atuando na optometria, não tem como eu ficar dentro da loja, né? Então, eu preciso delegar, preciso ter alguém que seja meu braço dentro da empresa, entendeu? Perfeito. Né? Então, assim, tem a minha esposa que atua em uma loja, tem gerentes que atuam em outras lojas, e assim vai, entendeu? Então, a importância de trazer elas é para elas sentirem, verem como é, que elas nunca tinham vindo, essa é a primeira vez delas, entendeu? Então, ali, entendeu? Se agraciando ali com os produtos, entendeu? E assim, eu acho que é o que a gente deveria fazer. Eu acho que isso é algo que não pode ser ocultado. O gerente de ótica, o vendedor de ótica, ele tem que ter esse contato, né, para poder ele ver a necessidade. Porque quando ele chega aqui, que ele vê esse mundo, né, se a gente for comparar a nossa fenótica, ela tem crescido muito. Ana, ela tem crescido, eu tenho percebido. Esse ano mesmo eu achei que tem assim, a quantidade de stand e tudo, a disponibilidade que está os stands hoje, esse ano está bem melhor. Né? Que bom. Então, o que acontece? É necessário que as gerentes de loja, elas tenham esse contato com as empresas, com os vendedores, entendeu? Ver o produto como é que é, ver como é que funciona isso aqui, entendeu? Né? Para elas saberem, de fato, o que é que elas vão poder colocar lá dentro da loja. Porque nem sempre eu gostar de um produto, eu comprar um produto e dizer assim, não, vendam. Mas, de repente, não é algo que está sendo procurado. Sim. E aí é onde, às vezes, muito proprietário de ótica se perde na compra do óculos, na compra do produto para vender dentro da loja. Né? Então, há tempos já, eu sempre, quando eu ia fazer pedido de mercadoria, eu sempre trazia os gerentes, entendeu? E dizia, sente aqui, bora escolher a mercadoria, bora ver aqui o produto que você está querendo, entendeu? Né? E assim ia, entendeu? E assim estava indo. Né? E hoje, mais do que nunca, dentro vieram o pessoal aqui, entendeu? Então aí... Você tem um laboratório? Só linha de montagem. Como é? Qual é a diferença? Só linha de montagem. Eu não faço a fabricação da lente, eu não tenho processo de sulfaçagem. Eu terceirizo a minha sulfaçagem, entendeu? A minha sulfaçagem parte eu faço em laboratório convencional, outros eu faço em serviço digital, entendeu? Então, tem os laboratórios que eu contrato e me atendem a essa demanda da produção da lente, entendeu? Certo. Aí a montagem é com você. Isso, aí a montagem vem para o nosso laboratório, que é na nossa loja matriz, lá em Teranópolis, e lá a gente faz a montagem do óculos. E aí o óculos aí vai para as óticas, entendeu? Você tem notado também uma evolução na feira, não só dos insumos da ótica, mas no que diz respeito ao laboratório e ao consultório? Tem. Muita coisa hoje em dia mudou. É verdade. Está mudando uma velocidade. Mudou numa velocidade assim, tá vendo? O negócio tá assustando. Mas o que acontece? Voltando à história lá atrás da minha visita para São Paulo, na época que eu estive em São Paulo. Na época que eu estive em São Paulo, em 96, quando eu voltei lá, eu voltei com uma visão diferente. Certo. Né? Voltei com uma visão diferente. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a biótica pela primeira vez. Legal. Né? E lá eu atuei numa empresa centenária, que tinha um rigor, que os franceses são muito rigorosos no que fazem, entendeu? Tinha um rigor muito grande, e eu voltei de lá com outra perspectiva de vida e enxergando o segmento óptico diferente. Mas assustado com uma crescência que estava acontecendo, né? Que era essa crescência da importação do produto chegando aqui no Brasil, oriundo de outros países, né? Sim. Chegando aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui de volta, eu falei isso para os colegas. Eu disse, vai acontecer X coisa nos anos que vão vir. Lá em São Paulo eu tive contato com isso, com aquilo. Na época, as franquias de ótica das grandes redes de ótica estavam também
começando a despontar, né? As grandes marcas de rede de ótica estavam começando a despontar aí. E eu cheguei falando isso pro pessoal aqui. A turma, não, isso não vai acontecer, não. Isso não chega aqui para nós, não. Eu digo, chega. Um dia chega. Eu digo, você imagina que a gente vai entrar num ciclo do mundo aí, tendo que hoje em dia, para você ir de norte ao sul do planeta, não digo nem do país, num piscar de olho você consegue viajar, você consegue hoje, com um smartphone, a gente consegue resolver, entendeu? E aí, eu hoje em dia, tem essa crescência grande. Na época eu já falava isso, entendeu? O que ia acontecer, né? Inclusive, algumas situações, eu até brincava com o pessoal e dizia, olha, vai chegar uma época que se a gente respirar, precisar de oxigênio, a gente vai determinar de alguém para ter esse produto. Nossa, não. Aí a turma, mas como é que é isso? Isso era uma analogia que eu estava fazendo da infinidade de coisas. Porque na minha região, nas passagens da lente, lá na região de Crateús, eu fui o primeiro profissional de ótica a trabalhar com lente de resina, mas eu trabalhava com cristal. Certo. Então eu fui o primeiro, porque fui buscar conhecimento. Né? Então, como eu ia buscar conhecimento, eu começava a enxergar outras coisas que ninguém estava enxergando. Claro. Né? Conhecimento é muito E dentre eles, foi esse crescimento estrondoso das importações de produtos, entendeu? Das grandes fábricas que tem em outros países que vêm parar nós aqui. E uma das coisas que eu tinha medo era a questão de banalizar o segmento. É inevitável. Aumenta o número de profissionais, né? Aumenta a quantidade de pessoas, de profissionais, aumenta tudo. Portadores, fabricantes, distribuidores, a concorrência aumenta. A concorrência aumenta, então, muitos deles se atrelam no negócio sem ter o devido conhecimento, se atropelam, entendeu? E acabam naquela decadência, se desesperam e acaba banalizando. E aí o pessoal não se atualiza também? Não se atualiza. Aí vem outro mais esperto, se atualiza na frente dele e toma o lugar dele. Aí é desse jeito, né? Então, isso era coisa que eu já falava na época, mas assim, a importância da fenótica hoje, entendeu? Para o segmento óptico, eu acho que isso aqui tem que, cada dia mais, tem que ser alavancado, entendeu? Tem que ser crescido mais ainda isso aqui. Se não tivesse a fenótica, qual era a chance de você ter acesso a tudo que você está tendo aqui? Não só acesso à informação, né? Mas acesso aos insumos, aos produtos, às atualizações dos maquinários. Qual era a chance que você tinha de ter acesso a tudo isso? Olha, era pouca. Quase zero, né? Quase zero. Porque você imagina que no tempo do cristal, para mim poder conseguir um fornecedor de esmeril para sua passagem de lente, era os gongola lá em São Paulo. Entendeu? Até chegar aqui pela transportadora na época, era um Deus nos acuda. Peleja, né? Era. Eu tinha que comprar insumo, pensando, eu vou comprar hoje, mas já deixar um pedido feito para daqui a 6 meses, que é para quando o meu estiver acabando, esse produto já está chegando. Hoje em dia não, você manda um WhatsApp, manda um e-mail, 2, 3 dias, o produto está aqui. Ou então tem os fornecedores na capital hoje em dia, tendo aqui em Fortaleza. É verdade. Então, na época era muito complicado. Além do que, o telefone era um orelhão, né? Como é que você quer ver a feira? Como é que você almeja e espera ver a feira no ano que vem? Em 2026, na 23ª edição. O dobro de expositores, né? O dobro de stands, entendeu? Eu acho que assim, ainda falta muito fornecedor que deveria estar aqui, né? Se continuar na proporção que vai, eu acredito que isso aqui deva aumentar, né? E vir outros fornecedores de fora, entendeu? E aí, eu acredito que essa seria uma das vantagens. O ideal, entendeu? Você que pensou em vir expor aqui na Fenótica e não veio, está aqui o depoimento, né, de um cliente, de um dono de uma rede ótica, de dono de consultório, né? Você que pensou em vir e não veio, ou nem pensou em vir, não sei. Ano que vem, venha. A Fenótica é a maior feira do Norte-Nordeste. Tem gente querendo consumir vocês. Aqui, depoimento. Corram, não perca tempo não, entendeu? Mas se atualizem, pelo amor de Deus. Helena, estamos chegando aqui ao final dessa entrevista. É uma honra ter conversado com você. Você sabe da admiração que eu tenho por você. Agradecer pela compra da aquisição do
do meu mais novo livro, né? Espero que você faça... Olha aí, ó, o negócio autografado, viu? Eu espero que você faça bom proveito, que esse livro possa servir para o seu engrandecimento profissional, né? E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí o convite para quem não veio aí via a nossa feira e o convite para em 2026, não só os expositores que não vieram, mas os donos de ótica, os membros do segmento ótica que não vieram esse ano, que possam vir ano que vem. Eu queria que você deixasse esse convite aí para a gente encerrar nosso quadro. Então, professor Roberto, como eu falei inicialmente, é uma satisfação gigantesca, a gente estar aqui hoje, se encontrar mais uma vez, entendeu, né? Relembrar lá a sala de aula, falar para o pessoal de ótica, pessoal de optometria que não vieram, que venham, e quem vier, livrinho de cabeceira dentro do professor Roberto Lopes, esse é o terceiro que eu tenho, viu? Terceiro, eu estou com o terceiro livro já. E assim, o professor Roberto Lopes é um dos defensores da optometria. Eu acho que quem não conhece é bom procurar conhecer, é bom adquirir o livro, entendeu? Para poder. E isso serve de base fundamental para a gente defender mais ainda a nossa causa. Nesse meio tempo da vida, acontecem problemas, né? Infelizmente a gente tem que superar. Eu sou uns que, embora eu não conhecia pessoalmente, mas eu sou um dos optometristas que posso dizer que estou de luta em relação ao que aconteceu com o nosso colega Marcelo Nogueira, infelizmente, entendeu? Foi. E que, assim, o ideal é que isso fosse visto de maneira diferente, que as profissões se unissem, porque quem precisa de fato é o público, é o povo, é a população, é o olho que está aí tendo pressão de cuidado. Enfim, e aí corram pra cá, viu? Amanhã ainda tem até às 20 horas. E ano que vem também. E ano que vem de novo. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado, viu, senhor?